Capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houver julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sua opinião sobre isso? Diziam isso para o tentarem e terem de o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João. Meus caros irmãos, uma boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a nossa reunião, assim como os nossos benfeitores amigos da casa. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O texto se chama Perante o Sexo. Ao longo do tempo, o sexo carrega um estigma muito negativo na sociedade, geralmente associado a algo imoral ou apenas para fins de procriação. Mas ao contrário disso, o sexo não deve ser visto como algo ruim, mas na verdade como uma forma de união mais íntima entre dois espíritos. O texto de André Luiz, ele nos elenca algumas noções do que realmente o sexo deveria ser para a sociedade, toda a responsabilidade que ele traz para nós enquanto espíritos encarnados. Ele começa falando assim, que o sexo é um manancial de criação divina, que nós não devemos condenar o sexo pelos desvios que as pessoas que se utilizam dele cometem, porque isso traz muita responsabilidade para a gente, enquanto encarnado. Tudo aquilo que nós, como dizia o Chico Xavier, que nós cativamos, nós nos tornamos responsáveis por isso. E quando nós temos alguém juntamente conosco e nós nos utilizamos da comunhão que o sexo exerce entre duas almas, tudo isso traz uma série de responsabilidades. E nós temos que ter muita consciência para que nós não
subestimemos os sentimentos daquela pessoa que está conosco e todos os compromissos que isso acarreta para a nossa encarnação. Porque, como eu disse no começo, o sexo ele carrega um estigma muito ruim, quando na verdade ele não deveria. Porque, como diz André Luiz, é um manancial de criação divina. Então, assim, vamos imaginar que a energia produzida pela relação sexual de dois seres é como se fosse uma porta que ligasse o plano espiritual ao plano terrestre, para que possa trazer um espírito desencarnado para um corpo material. Olha o tamanho da responsabilidade que isso carrega, né? Então, assim, a gente tem que mudar um pouco a nossa visão que nós temos enquanto sociedade para o verdadeiro objetivo da criação divina. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, Ele não iria criar uma coisa tão sublime para que a gente fizesse tanto mau uso dela. Ao longo das nossas encarnações, nós cometemos muitos erros no passado, em nossas existências anteriores. A poligamia é um desses erros e que nos traz assim muitos problemas. Por quê? A maioria das pessoas com que nós nos relacionamos nas vidas anteriores, tanto nós quanto eles, temos dívidas, muitas das vezes originadas do mau uso que nós fizemos do sexo enquanto nos relacionamos com outras pessoas. E isso traz consequências nas encarnações posteriores. Por quê? Porque isso acaba gerando resgates. Então, muitas das pessoas que às vezes nós temos uma dificuldade de convivência na nossa encarnação atual, através do esquecimento do passado, pode ser que isso tenha uma origem em um erro que a gente cometeu com essa pessoa no passado. Por isso que é muito importante que a gente faça uma reflexão da maneira como nós estamos conduzindo as nossas relações mais íntimas, com aquela pessoa que está ao nosso lado, dividindo as nossas alegrias, os nossos problemas, e que a gente possa imaginar uma maneira de pontuar as nossas ações, para saber realmente se nós estamos fazendo bom uso dessas nossas faculdades nas nossas relações. André Luiz nos diz que, psicologicamente, cada pessoa conserva, em matéria de sexo, problemáticas diferentes, porque cada um de nós teve uma trajetória diferente. E muitas das vezes nós usamos a nossa régua para medir os outros, já como se fôssemos juízes das vidas alheias, apontando os defeitos para outras pessoas, como se nós fôssemos perfeitos. Quando, na verdade, nós deveríamos ter um olhar mais severo para nós mesmos e um olhar mais brando para o próximo. Ele continua: em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer. Muitas das vezes, a gente não reflete, a gente não pensa para fazer as coisas, fazemos no impulso, fazemos na emoção. E às vezes isso acarreta problemas graves, né? Um filho numa hora errada, né? Um sentimento de outra pessoa que a gente possa magoar e que continuar a gerar esses compromissos para outras e outras encarnações. Ele continua falando para a gente não tentar padronizar, né,
as necessidades afetivas dos outros pelas nossas, que foi o que eu acabei de dizer. Não imaginar que as outras pessoas são obrigadas a enxergar a vida, sentir a vida da mesma maneira que a gente. Cada um de nós tem uma maneira muito particular de sentir, de viver. Usar sempre a consciência para que a gente possa decidir o melhor emprego, né, das nossas faculdades genésicas, né, nos imunizando contra os males da culpa. E essa culpa, muitas das vezes, quando nós desencarnamos, é aquilo que arrasta a gente, às vezes, em sofrimento. O nosso espírito fica em sofrimento e não consegue mais enxergar a maneira correta de se preparar para uma nova encarnação. Às vezes vai parar em regiões umbralinas, né? Na companhia de outros espíritos que se comprazem nos males que o uso indevido do sexo acarreta. Isso acaba nos fechando portas, atrasando a nossa evolução, atrasando aquilo que poderia ser para a gente um recomeço, uma oportunidade de fazer diferente. E ele fala uma regra que deveria ser uma regra para nós todos, né? Para que a gente não faça aos outros o que a gente não gostaria que nos fosse feito também. Às vezes a gente se relaciona com outra pessoa e a gente promete muitas coisas, né? Ilude aquela pessoa. E isso aí é muito negativo. Porque às vezes a gente parte para um outro relacionamento e a gente esquece. Mas aquilo que a gente fez nos acompanha. Não hoje, mas na nossa consciência, aquela culpa que ficou. Porque a gente deixou uma pessoa em sofrimento. Aquela pessoa era melhor antes do mal que a gente fez para ela. Então é por isso que a gente tem que pensar no bom uso do sexo para nós enquanto espíritos encarnados. De toda a sublimidade que a energia produzida pelo sexo oferece para a humanidade. Ele continua falando para que a gente não arme justamente ciladas para ninguém, né? Essa questão dos relacionamentos, que a gente tenha muito cuidado nas escolhas, use a nossa consciência para que a gente realmente não venha a carregar essa culpa por ter feito mal para alguém que muitas das vezes acreditou nas nossas palavras, naquilo que a gente prometeu, né? E ele fala para a gente não querer nunca a nossa felicidade ao preço da infelicidade alheia, porque ela vai ser corrigida justamente através da reencarnação. E muitas das vezes uma reencarnação difícil, às vezes com alguma limitação, seja ela física, financeira, psíquica, porque a maneira que nós temos de corrigir aquilo que a gente fez, que a gente cometeu em outras vidas, não é outra senão a reencarnação. Por isso que a gente tem que se perguntar muito o porquê de às vezes a gente conviver com pessoas que, por mais que nesta vida nós não tenhamos feito nada para que exista um ressentimento, que muitas das vezes a pessoa tem para com a gente, né? Isso pode ter causa lá atrás, pode ter causa anterior. Se alguém errou na experiência sexual, consulte o próprio íntimo e verifique se você também não teria incorrido no mesmo erro se tivesse oportunidade. Aí nós voltamos lá na parábola de Jesus, né?
falando para tirar a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E um por um foi saindo de lá. Porque a gente tem esse hábito de julgar os problemas e os erros que as outras pessoas cometem como se nós fôssemos perfeitos, como se nós não tivéssemos nenhum pecado, ou como se a gente estivesse naquela situação, a gente talvez não teria errado da mesma forma. Então nós temos que mudar essa concepção que nós temos de julgar as pessoas, de enxergar o lado negativo das pessoas. E isso acaba incorrendo justamente também no mau uso que nós fazemos das nossas faculdades. Porque o sexo, ele faz parte das nossas faculdades. Porque, veja bem, se nós olhamos para alguém com um olhar pejorativo, um olhar negativo, onde nós enxergamos os defeitos daquela pessoa, nós estamos fazendo mau uso dos olhos que Deus nos deu. Se nós usamos a nossa boca para falar mal do nosso próximo, para gerar intrigas, causar desconforto nas pessoas que convivem com a gente está fazendo também mau uso da nossa fala, né? Uma faculdade que Deus nos deu. E não seria diferente com a nossa faculdade sexual. Se a gente faz mau uso dela, isso vai acarretar problemas. Então, meus caros irmãos, vamos refletir. Esse texto ele foi muito interessante porque quando eu fui me preparar para o estudo, eu pontuei muitas coisas que eu enxergava diferente, que eu passei a me questionar mais. Pensar se a maneira como a gente está levando a vida, encarando a vida e olhando o próximo, ela está certa. Se a gente está tratando bem aquela pessoa que está ao nosso lado, nossa companheira, nosso companheiro. Se a gente está realmente fazendo com que o sexo na nossa vida seja uma coisa positiva, uma coisa que nos traga alegria, que nos traga felicidade. Tem um texto muito bom de Emmanuel, que eu separei aqui, ele é bem curtinho, do livro Vida e Sexo. Ele começa dizendo assim: é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida ou renascida sob o patrocínio do sexo, carrega consigo determinada carga de impulsos eróticos que a própria criatura aprende, gradativamente, a orientar para o bem e valorizar para a vida. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que esposamos em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Ou seja, aqui ele muito bem nos fala que nós evoluímos em duplas. E através disso, nós trazemos os novos espíritos para encarnar na Terra. Então, olha para a gente ver assim, o tanto que realmente é sublime, é um bom uso, o verdadeiro uso das nossas faculdades, né? Utilizadas nas nossas relações. E ele termina falando: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde
e quando se expresse. Então, meus caros irmãos, vamos refletir em cima desse texto, em cima dessas informações importantes que Emmanuel e André Luiz vieram nos trazer diretamente do plano espiritual, e que a gente possa refletir cada vez mais na melhor maneira de conviver com quem nós amamos, fazendo bom uso de todas as nossas faculdades, principalmente essa que, como eu disse, carrega um estigma muito negativo. Vamos ressignificá-la em nossas vidas para que ela passe a ter um estigma mais positivo e mais benéfico para nós, enquanto sociedade, enquanto espíritos encarnados. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe.